Olá, amigos, olá, boa noite a todos que estão conosco na Rádio TV Web Esperança e todas as suas coligadas, os canais que transmitem o nosso programa e diversos outros. Lembrando que agora às quartas-feiras, às 20 horas, sempre nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas, temos essa nova opção para que os amigos internautas e todos os irmãos que estejam presentes possam participar desse novo estudo, que é um estudo baseado nas parábolas e ensinos de Jesus, em cima do livro que vai ser transmitido, que foi escrito por Kai Barchutel em 1928. É um livro muito bonito, é um best-seller da editora Clarim, em que o autor é o nosso patrono desse programa, dessa transmissão, e vai nos inspirar, sempre trazendo convidados, trazendo comentários a respeito dos ensinos do mestre. E hoje receberemos uma pessoa muito especial, que é o nosso amigo Simão Pedro, se dispôs a fazer para a gente um comentário, e dentro da proposta do programa, a proposta do início desse programa é um embasamento do conhecimento, visto que esse é o programa de número 3. O número 1, tivemos uma apresentação do programa com o nosso amigo Davi Lisenberg, falando a respeito da vida e da obra de Kai Barchutel, cidadão de honra de Matão, nascido no Rio de Janeiro, e nasceu em 22 de setembro de 1868, e esse cidadão de luz encontrou a espiritualidade e a doutrina kardecista e produziu uma obra de 16 livros e uma vida realmente muito inspiradora. Então, o Davi falou para a gente a respeito da vida e de sua obra, e no segundo programa, o Orson falando para a gente a respeito de uma série de coisas a respeito da vida também, e da obra, e do início do livro, e hoje, na proposta do embasamento desse conhecimento, aqui, para que a gente possa conhecer, compreender as parábolas. O que são as parábolas? O que elas dizem? Que ensinamento elas nos trazem? E para que isso ocorra, nós achamos por bem trazer o amigo Simão que falasse um pouquinho da didática de Jesus. Então, a didática, o que é? A arte de ensinar, a maneira com a qual utilizamos, quais as ferramentas utilizadas para se abordar determinado assunto. Como é o gesticular, como é a palavra, como é o exemplo, como é a linguagem, como é o idioma. O que isso importa dentro da obra de Caibar? Onde isso nos levará a compreender um pouco melhor as parábolas, visto que no próximo programa de número 4 abordaremos a primeira propriamente dita. Então, essa é a proposta do programa. Estamos muito felizes de receber, então, da gente chamar o nosso amigo Simão Pedro, que com toda disponibilidade aceitou nosso convite para fazer esses comentários, são comentários iluminados realmente, porque falar a respeito do mestre, né, Simão, é uma coisa sempre especial, né? Boa noite, Walter. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Falar de Jesus é sempre um momento de encantamento, né? Um encantamento no sentido profundo da palavra, né? Um momento que a gente se entrega em sentimentos, né? O nome de Jesus sempre evoca bons sentimentos e isso é sempre agradável para a alma, né? É verdade, é verdade. A gente precisa ter um conhecimento muito grande, porque os ensinamentos há 2000 anos deixados pelo mestre até hoje, quando nos deparamos com algumas obras, a gente surpreende de pensar que o sentido daquilo que você leu algum tempo atrás pode ter sido outro, né? Essa é a finalidade de tantas transmissões, de tantos programas de estudo, de livros que falam dos ensinos do mestre e das parábolas, sobretudo, o que trataremos aqui nesse programa às quartas-feiras, e já se diz a respeito da doutrina que os livros devem ser lidos e relidos, os livros básicos da doutrina, né? Porque a cada momento em que lemos, alguns anos depois, nosso momento de vida é outro, nosso conhecimento é outro, a maturidade daquele que está lendo e recebendo a informação é outra, seus guias permitem com que novas informações sejam compreendidas. Você pensa dessa maneira? Exatamente, essa é a ideia da leitura, né? Nós é que fazemos uma leitura. O texto fala, mas nós é que interpretamos. E a interpretação ela é diretamente proporcional à experiência de vida, ao que você já foi
vivendo, vivenciando, experimentando, entendendo, e aí vai ampliando também aquelas ideias contidas nos textos. E nas falas de Jesus, mais ainda, porque Jesus falava de forma arquetípica, ele trazia arquétipos, né? E os arquétipos é que nos permitem interpretá-los, a simbologia trazida nesses arquétipos e a experiência, né, da própria sociedade, da humanidade evoluindo, novos conhecimentos surgindo, são novas ferramentas de interpretação daqueles textos, por assim chamar, originais. Sem dúvida, e as interpretações são aquelas variáveis que são introduzidas nos textos muitas vezes, né? Porque a gente vê diversas traduções dos textos e quando nós remetemos à tradução original, vemos que muitas palavras foram colocadas de uma maneira com a qual a sua língua não se identifica. Isso acaba gerando algumas confusões, alguns sentidos errados, ou que algumas atitudes de Jesus pudessem ser de uma maneira que não foram. Então, isso acaba confundindo. E você acha que as traduções elas foram feitas sempre de maneira mais fiel possível? Ou você acha que tanto as parábolas quanto os evangelhos, que tiveram diversas traduções, sofreram muitas influências e com diversos motivos? Não se pode afirmar que sofreram ou não sofreram, né? Mas em tese sofreram. Por que em tese, né? Nós temos que perceber primeiro o aspecto da língua, né? Jesus falava o aramaico, uma língua muito pequena em termos de conjunto de letras, uma língua que era muito simbólica, quase que ideograma. Então, isso já permitia uma gama maior de ilações quando interpretasse para depois traduzir. Um outro aspecto é que boa parte dos textos eles foram depois levados ao grego. E aí já vai para um outro conjunto de língua, uma língua mais ocidentalizada, com um conjunto gráfico um pouco diferente. O outro ponto que também se deve levar em conta são os costumes das épocas nas quais as traduções foram ocorrendo. Nós temos a grande parte das traduções, por assim dizer, mais massificadas, se deu a partir do século IV. E então, nesse século IV, nós já tínhamos uma estrutura, por assim dizer, cristã mais institucionalizada. E essa ideia de uma institucionalização acaba que você põe ali algumas ideologias características daquele momento, e isso vai adulterar a tradução? Não, mas vai dar um sentido em função da época que foi traduzida, dos interesses, porque você vai escolher palavras na tradução. Você escolhe a palavra, muitas vezes, etimologicamente, mas tem os efeitos semânticos das palavras. E, muitas vezes, utiliza-se uma semântica aplicada a uma época. Os tempos verbais das línguas, as expressões idiomáticas. Os evangelhos eles estão cheios de expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões que, na literalidade, não poderiam ser traduzidas. Por exemplo, para ficar mais fácil, uma linguagem nossa, da língua portuguesa, esses jargões da língua portuguesa, por exemplo, dar com os burros na água, é uma expressão jocosa, mas é uma expressão idiomática. Como é que eu vou traduzir isso? Dar com os burros na água. Eu tenho que pegar o sentido da expressão idiomática, ou seja, frustração, frustrar-se. Mas a palavra que está lá não é frustrar-se, está lá uma expressão. Então, essa tradução etimológica, ela peca por esses aspectos. E é preciso buscar o sentido semântico. E, muitas vezes, no sentido semântico, você não tem os mesmos sentidos. Para um povo, aquela palavra, aquela semântica, leva a um tipo de pensamento. Para um outro povo, um outro tipo. Por exemplo, se nós olharmos a palavra cheese, o queijo, traduzindo para a língua portuguesa, mas quando falamos queijo, nos vem à mente algo sólido e redondo, principalmente para nós mineiros. Quando se fala cheese, ao americano, ao inglês, vem uma ideia de um elemento pastoso, que aqui nós chamamos requeijão. Então, vejamos que as palavras trazem uma simbologia, trazem um arquétipo, trazem uma semântica. E isso afeta as traduções. Então, as traduções dos primeiros séculos tinham uma característica semântica.
As traduções de séculos mais avançados, mais adiantados, ou mais próximos a nós, tinham outra característica semântica. Optavam-se por palavras que tivessem uma semântica mais voltada para a cultura daquela época. Tanto é que, quando Lutero propõe a tradução da Bíblia para o alemão, no século XVI, ele o faz porque entendia que precisava adequar a linguagem da Vulgata, da tradução latina, a Vulgata, para os arquétipos, as semânticas das línguas germânicas. E aí ele faz uma tradução. E aí é interessante, porque na própria tradução de Lutero, ele faz uma separação de livros e não coloca como livros chamados canônicos 9 livros que na Vulgata estavam, esses 9 livros do Velho Testamento. Então, percebam que há diferenças nas traduções, há diferença na própria estrutura do componente bíblico. As Bíblias que advieram da tradução de Lutero, as chamadas protestantes ou evangélicas, com termo mais atual, são diferentes das Bíblias católicas, pelas diferenças quantitativas de livros do Velho Testamento. Então, isso tudo faz parte do conjunto que nós chamamos tradução. Não só a tradução, como também a própria estrutura do livro que se está traduzindo. Muito bom, muito bom. Realmente, essa sua introdução é muito importante, porque a gente passa a entender, aqueles que não sabem, por que existem, por exemplo, se o Testamento é o mesmo, o Novo, o Velho, praticamente a ação geradora foi a mesma, correto? Os fatos são os mesmos, né? Só que descritos de maneiras diferentes. E eles são descritos por pessoas que têm a sua interpretação, o seu senso de interpretação, não são pessoas iguais ao longo do tempo. E principalmente quando se compara a ética da época, pode se dar, por exemplo, uma interpretação a um fato em que na época podia se aceitar como normal. E hoje, esse padrão já é diferente. Então, a partir do momento em que lemos, é necessário considerar alguns padrões determinados que as Bíblias, as diferentes Bíblias, nos apresentam. Inclusive, se a gente entrar nas parábolas, a gente vai ter algumas situações extremamente simbólicas que nos fogem à compreensão atual. Isso a necessidade, talvez, de ler as parábolas através de um estudo, fazer um estudo mais meticuloso do que elas nos trazem. Mas a gente vai deixar com você, Simão. Então, a didática de Jesus. Como era a didática? Como era Jesus como orador? Quais ferramentas ele usava? Como ele atingiu o coração de seus fiéis na época? E qual era o comportamento através do exemplo, através das palavras? Como vinha isso para as pessoas? A gente deixa a palavra com você. A palavra é sua e muito prazer em ouvi-lo. Vamos conversar, então, um pouco sobre esse aspecto das parábolas, da didática de Jesus. Jesus veio para nos ensinar. Ele veio aqui para nos trazer um real entendimento da vida. Como vemos lá no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10 também, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus veio nos falar do sentido da vida, desse sentido da imortalidade, dessa nossa origem em Deus, que Jesus vem nos mostrar, não um Deus diferente de Moisés, mas um conceito diferente para o mesmo Deus. Jesus veio nos trazer aquela ideia de um Deus amoroso, de um Deus que ele chamava pela palavra Abá, né? Abá significa paizinho, papai, é uma forma muito amorosa de se relacionar a Deus, com Deus, diferentemente daquelas ideias do El Shaddai, né, o Senhor dos Senhores, né, o Senhor dos Exércitos, não aquela forma de um Deus duro, implacável. Então, Jesus veio nos ensinar essa ideia, veio nos ensinar os mandamentos, como ele mesmo foi dizer: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então, ele vem nos mostrar, vem nos falar da lei, mas da sua aplicabilidade, do seu real entendimento. E veio fazer isso depois de séculos que a lei havia chegado, que Moisés havia apresentado um código de comportamento, por assim dizer, depois de um povo de Israel ter vivido diversos acontecimentos, invasões, diásporas,
nesse período todo, esse povo foi construindo conceitos, foi desenvolvendo uma cultura. E Jesus veio na hora certa para falar do reino de Deus, para falar de um outro conceito, de uma outra interpretação que pudesse dar à lei, dar àqueles mandamentos. E Jesus facilita muito quando ele mesmo diz que os mandamentos e a lei, ou melhor dizendo, a lei e os profetas, estariam contidos em 2 mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo. Tanto que ele diz que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, ali, Jesus precisava se fazer compreendido, porque a função do ensino é a aprendizagem. Então, aquele que ensina se ocupa em saber se quem ouviu entendeu. E para que isso acontecesse, ou para que isso aconteça, é necessário que se opte por uma forma, por um meio, por uma didática que seja ou que contribua para o melhor entendimento. E Jesus era um comunicador, Jesus era um professor, Jesus era o nosso mestre. Então, ele se ocupava em conversar com as pessoas, sempre respeitando a possibilidade de entendimento das pessoas, respeitando a cultura das pessoas, respeitando o nível de desenvolvimento cultural das pessoas. E ele tomava esse cuidado para que os ensinos não ficassem perdidos, para que ele não jogasse pérolas aos porcos, uma expressão idiomática da época, para que aquilo que ele ensinasse fosse de fato compreendido. Essa era a preocupação, no bom sentido da palavra, que Jesus tinha. Essa preocupação em que o ensino fosse compreendido, que as suas palavras fossem entendidas. E, por serem ensinos, por assim dizer, eternos, por serem ensinos que perpetuariam, precisavam ser muito bem apresentados. Não podia ser outra pessoa que não ele, para ensinar o que ele ensinou. Essas palavras que o apóstolo Pedro foi chamar de palavras de vida eterna. Por que palavras de vida eterna? Porque essas palavras, esses ensinos de Jesus, eles ficaram e ficarão. Nós já estamos há 2 milênios falando desses ensinos. E é como se eles fossem novíssimos na cronologia do tempo. É como se fossem ensinados hoje, agora, porque sempre são atuais. E por que são atuais? Porque são a expressão da verdade. Jesus veio trazer essa ideia, a verdade, ensinar a verdade. Não a verdade no sentido filosófico, mas a verdade no sentido da lei natural, da lei de Deus. Ele veio nos mostrar que o compreender a lei de Deus seria libertador. Como vemos no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. A verdade nesse aspecto dessa lei natural, dessa lei de Deus, dessa lei que está escrita na nossa consciência, como falam os Espíritos na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, todo esse era, por assim dizer, o trabalho do Cristo. Reconduzir-nos a caminhos melhores, mostrar para nós todos que a vida é muito mais do que um interregno entre berço e túmulo, mostrar para nós todos que a lei de Deus era justa e boa, que a bondade de Deus era justa, que a justiça de Deus era boa. Veio nos mostrar que era possível amar a todos, sem distinção de países, nações. Poderia-se amar os judeus, os gentílicos, os romanos. Veio nos mostrar o valor do servir, do ser útil. Veio nos falar da nossa relação com Deus. Então, vejamos quantas coisas Jesus foi trazendo, ou foi nos trazendo. E era preciso, então, que ele achasse uma forma, que ele tivesse uma forma para que esses ensinos fixassem, para que esses ensinos pudessem ser compreendidos. E aí Jesus opta pela linguagem das parábolas. Ele mesmo dizendo, quando foi concitado, os apóstolos perguntaram-lhe: Senhor, por que tu falas em parábolas? E ele responde aos apóstolos: eu falo em parábolas porque eles, vendo,
não veem, e ouvindo não ouvem. Como a dizer, eles não têm ainda uma condição de entender profundamente se eu não usar uma linguagem de elementos conhecidos das próprias pessoas. Jesus, pela sua didática, partia do conhecido para o desconhecido. Para ensinar o desconhecido, ele partia do conhecido. Porque as suas parábolas, as suas histórias, elas sempre retratavam situações vivenciadas por aquelas pessoas. Ele narrava situações, fatos, óbvio, parabólicos, né? Ou seja, uma história, ele levantava esses fatos que eram fatos do dia a dia das pessoas. Era um semeador que semeava, era um pescador que ia ao mar, era uma dona de casa que fazia massa. Ele usava aquelas linguagens de um samaritano que descia para Jericó, saindo de Jerusalém. Ele usava a parábola para falar do tamanho, da importância, da eficácia da fé. Ele comparava a um grão de mostarda, que era sabidamente pequeno e conhecido, para mostrar que o tamanho da fé, pequena que fosse, poderia fazer grandes coisas. Então, ele sempre ensinava, utilizando esses elementos. Ele sempre contava uma história. E todas as parábolas de Jesus estavam dentro da estrutura do ensino que ele queria trazer. E nenhuma delas se afastava daquele pensamento religioso, por assim dizer, cultivado pelas pessoas. Jesus, ele redirecionava alguns pensamentos a partir das parábolas. Foi a forma que ele encontrou de falar com as pessoas no nível que elas pudessem conhecer. E ele falava a mesma coisa, mas não do mesmo jeito, em função do público com o qual ele estava conversando. Aos apóstolos, ele disse certa vez: a vós não falo por parábolas. Como quer dizer que aqueles apóstolos tinham condição de melhor entender, embora, algumas vezes, eles mesmos não entendiam as parábolas, como vemos na parábola do joio, como vemos na parábola do semeador, em que os apóstolos, depois que Jesus conta as parábolas, essas duas parábolas, eles chamam Jesus de maneira apartada e perguntam a ele: Senhor, ensina, explica-nos a parábola, explica-nos o que o Senhor quer dizer. E Jesus explicou, foram as duas parábolas que Jesus explicou, mostrando que algumas vezes era preciso até ir além da parábola, explicar o sentido, ou seja, interpretar aquelas parábolas. Então, essa era a forma que Jesus encontrou para conversar. Um ser superior, um ser angelical, um ser que transcende aos nossos conceitos de perfeição e evolução, conversando com aquelas criaturas nesse sentido, ignorantes. Conosco hoje ainda, nesse sentido, ainda ignorando muitas coisas. Então, ele precisava usar uma forma, uma maneira, para que pudesse ficar entendido pelos mais sábios, pelos menos sábios. E ele enalteceu muito essa mensagem quando ele foi dizer: Pai, graças te dou, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Mostrando que a modulação da linguagem de Jesus era para atender o mais simples de conhecimento. Porque o que tinha conhecimento maior também entenderia. E se ele falasse a linguagem dos, por assim chamá-los, mais cultos, aquele que não era mais culto não entenderia. Então ele parte da ideia: quem sabe o mais pode saber o menos, mas quem sabe o menos talvez não consiga entender o mais. E aí ele optava em falar para as pessoas, em falar na linguagem das pessoas. Assim ele atendia tanto aquele simples lavrador, pescador, quanto o doutor da lei, quanto Nicodemos, que foi conversar com ele numa linguagem um pouco mais profunda. E quando Jesus fala com Nicodemos de maneira mais profunda, o próprio Nicodemos não entende. Quando ali Jesus vai falar do nascer de novo para Nicodemos, Nicodemos não entende. Ele diz: como pode alguém nascer de novo já sendo velho? Poderá, porventura, entrar no ventre, novamente no ventre de sua mãe?
E aí Jesus vai dizer a ele: como sois vós, mestre em Israel, e não sabeis dessas coisas? Se eu vos falo das coisas da terra e não compreendeis, como querereis entender as coisas do céu, dos céus? Então veja que quando Jesus falava uma linguagem mais profunda, até os próprios doutores tinham dificuldade para entender. Então ele optou em falar a linguagem que todos pudessem entender. Essas são as parábolas. Por isso Jesus falava em parábolas. Para, como ele disse, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, ou seja, não entendem. E mesmo assim, falando em parábolas, mesmo falando na linguagem que as pessoas podiam entender, Jesus não fala tudo. Conforme vemos no capítulo 16 do Evangelho de João. Quando ali Jesus vai nos dizer: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Vejam essa frase, vejamos essa frase. Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, muito eu tenho que ensinar, mas vocês ainda não estão em condições de entender. Então não adiantava ele ensinar nem por parábolas, porque seria um nível mais profundo, que demandaria mais tempo, as pessoas precisariam primeiro desenvolver novos conhecimentos para que ele pudesse falar. Por isso ele deixa um espaço, ele deixa um gap, um espaço, dizendo: mas quando vier o Consolador, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu já tenho dito, mostrando-nos que haveria necessidade de um interregno, de um espaço de tempo. Daquele momento que Jesus ensinava para um novo ensino, era preciso passar um grande tempo, um grande espaço de tempo, para que as pessoas desenvolvessem conhecimentos e pudessem entender a mensagem dele, contada, ensinada mais à frente. Vejamos, então, o quanto Jesus se ocupou, se organizou, porque a vinda de Jesus para a Terra não foi casual, ela foi adredemente preparada, ela foi intencionalmente preparada, conforme vemos no livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel nos coloca que a comunidade dos espíritos puros se reúne 2 vezes, a primeira para acompanhar a formação do globo, o desprendimento da nebulosa solar, e a segunda para decidir a encarnação de Jesus. Então foi uma encarnação adredemente preparada, e o ser que aqui veio, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, conforme vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos, veio com o propósito de ensinar e, para tanto, com a metodologia correta, com a didática devida, falar por parábolas. E aí, falando por parábolas, ele ensinava. Ele ensinava pelas parábolas, ensinava pelos exemplos. Porque Jesus fazia ensinando, ensinava fazendo. E as parábolas eram uma forma de ele construir na mente das pessoas uma ação, porque ele contava uma história de alguém fazendo alguma coisa. E isso ficava mais claro para as pessoas. E isso favorecia o entendimento. Elas passavam a ter referência. Elas tinham uma referência e faziam naturalmente a analogia. Elas comparavam aquilo que Jesus ensinou a uma situação que eles estavam ali vivenciando. Então era importante esse aspecto. E nós perceberemos bem isso. Por exemplo, Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Ele veio para falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E dizia assim: o reino de Deus é semelhante a. E o que vinha depois do a dependia de com quem ele estava falando. Se nós olharmos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós veremos ali as chamadas parábolas do reino. Parábolas do reino. Por que elas são chamadas parábolas do reino? Porque todas elas começam com essa expressão: o reino de Deus é semelhante a. Mas semelhante a quê? Quando ele conversava com pescadores, ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e jogou a rede e pegou peixes grandes e pequenos.
Voltando à praia, separou os grandes dos pequenos, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Então, Jesus estava falando com pescadores, e falando com os pescadores sobre o reino de Deus, ele comparou o reino de Deus a uma atividade que os pescadores faziam, a pesca, dizendo então que lançou a rede, pegou peixes grandes e pequenos, separando os dois. Ali Jesus falava de um aspecto escatológico, ou seja, que haverá um momento de seleção, de separação, escatologia. Então ele vai trazer essa ideia ali, naquele trabalho de separa o que é bom, os grandes para irem ao mercado para serem vendidos, os pequenos que não servem, devolva para o mar, jogue fora, na linguagem dele. Ele mostra, então, que há o momento de chegar à praia, de fazer a escatologia. Então ele falava com pescadores, utilizando a pesca. Mas ele falava também, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. E à noite, vindo o inimigo, semeou o joio. Ele conversava com agricultores e estava também falando do reino de Deus. Para os pescadores, ele comparou o reino de Deus a uma pesca. Para os agricultores, ao falar do reino de Deus, ele o compara a uma semeadura. E usa a mesma ideia lá da pescaria. E veio à noite o inimigo e semeou o joio. E vendo os servos que crescia o joio, e eles haviam semeado apenas boa semente, procuraram o patrão, o senhor, e disseram, eis que o inimigo semeou o joio e está crescendo, está nascendo com o trigo. Vamos arrancá-lo. E o senhor diz, não, deixai-os crescer juntos, porque nessa fase eles muito se parecem, e ao arrancar o joio, poderá também arrancar o trigo. Quando da colheita, nós colheremos os dois, e separaremos o joio do trigo, levando o trigo ao celeiro e ateando fogo no joio. Vejam, a mesma ideia escatológica, a mesma ideia de um momento determinado em que haveria uma separação. Aquele momento de separação entre o que é melhor do que não é melhor. Quando Jesus falava separar os bodes das ovelhas, vejam, falando com pastores, separar os bodes das ovelhas, respeitando a linguagem e o entendimento. Para um agricultor ficou fácil entender separar o joio do trigo. Para um pescador ficou fácil entender separar os peixes grandes e pequenos. Então, naquele momento, ele falava para dois públicos diferentes da mesma coisa, mas de maneira diferente. Perfeita didática. Não só por falar em parábolas, mas por falar as parábolas corretas para o entendimento do público. Mas ele continua falando do reino de Deus, da seguinte forma: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola. E, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ele estava falando com comerciante, veja o texto, com comerciante. Comerciante sabe o valor do lucro, sabe o que vale mais, o que vale menos. E Jesus compara o reino de Deus a algo muito valioso, mostrando que vale a pena o sacrifício. Veja, vendeu tudo que tinha, comprou aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a um homem, a um comerciante que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola, mostrando-nos que vale a pena, quando se tem um valor maior, abdicar-se dos valores menores, mostrando que o reino de Deus era valioso e valoroso, e que valia a pena tudo fazer pelo reino de Deus. Conversava ainda com pessoas voltadas aos aspectos monetários. Ele disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. E, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele falava com pessoas investidoras, com os cambistas, e ele foi mostrar que para aqueles que o reino de Deus era muito valioso. Era um verdadeiro tesouro que valia a pena buscá-lo. Vejamos, então, duas maneiras diferentes para mostrar o valor do reino dos céus, para mostrar o aspecto grandioso
do reino de Deus. Duas maneiras diferentes para falar a mesma coisa. E ele também disse certa vez, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, e o fermento levedou a massa, e a massa cresceu. Linguagem da dona de casa, linguagem daquela que entende de fabricar, de cozinhar, que entende da arte de fazer o pão, colocando o reino de Deus como um reino que permeia 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento. E o fermento leveda a massa. O fermento impregna na massa e faz a massa crescer. Veja, e a massa cresceu. Como dizendo que o reino dos céus é esse fermento, que em quantidade menor vai permear todos nós e vai nos fazer crescer. Então vejam que ele estava falando a linguagem daquelas mulheres que cuidavam dos pães, que fabricavam os pães, a linguagem, por assim dizer, apenas uma forma de analogia, com as donas de casa. Então vejamos que ele falou, o reino de Deus é semelhante aos pescadores, aos agricultores, aos comerciantes, aos financistas, os investidores, por assim dizer, às donas de casa. 5 parábolas. E ele fala para a dona de casa sobre o efeito propagador do reino de Deus, o valor do reino de Deus para os comerciantes e financistas e o aspecto do momento escatológico para os pescadores e para os agricultores. Mas quando olhamos essas 5 parábolas, nós percebemos que há ainda um elemento comum nas 5 parábolas. Um elemento comum nas 5 parábolas que indicam o reino de Deus. Pensemos. Onde se pesca um peixe? A parábola das redes. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se semeia uma semente? Dentro do suco. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. Onde age o fermento? Dentro da massa. Dentro, 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 dentro. O que significa isso? Jesus está falando de interiorização. Ele está dizendo que o reino de Deus é algo de interiorização. Ele falou de interiorização para todos, mas usando a linguagem de cada um deles. E aí ele arremata, depois de contar as parábolas, ele diz, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções, está entre vós, no meio de vós. E aí ele foi dizer antes, comparando tudo à interioridade, e depois dizer, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. As parábolas já indicavam isso. E as pessoas entendiam, mas aí depois ele explicou, ele deixou claro, está dentro de nós. O que está em consonância perfeita com o que os Espíritos disseram na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a lei de Deus é justamente o reino, o que regula esse reino de Deus na consciência. Os Espíritos já não usaram a parábola, já foram objetivos na consciência. Mas 18 séculos depois que a humanidade desenvolveu-se, depois que a humanidade experimentou o período obscuro de uma fé cega, de uma fé coibitiva, e experimentou aquele período, por assim dizer, do materialismo exacerbado, do homem ser a medida de todas as coisas, do cientificismo, aqueles 3 séculos, a partir do século XVI, até chegar o século XIX, XVI, XVII, XVIII, e depois o século XIX, o século das luzes do século XVIII, as luzes que iluminavam somente a razão e deixavam de lado a fé, naquele período medieval
que as luzes eram somente a fé e deixavam de lado a razão. Foi preciso que a humanidade passasse por esses dois estágios, de uma fé cega absoluta e de uma negação também cega e absoluta da própria fé, pelo cientificismo, pelo materialismo, para que no século XIX pudesse a humanidade receber uma outra ideia, uma aliança de fé e razão, que Kardec nos apresenta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável, a fé inquebrantável, dizia ele, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mostrando-nos, então, que agora, naquele período, a humanidade já não precisava de parábolas, já podia se falar abertamente. Por isso, diz Kardec, a revelação da verdade no Espiritismo, capítulo 1 do livro A Gênese. Mas a humanidade já havia passado por um certo período, 18 séculos. E entendemos a força, então, já dito aqui, da frase de Jesus, do capítulo 16 do Evangelho de Mateus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas 18 séculos depois poderia. E Emmanuel, percebendo isso, no livro A Caminho da Luz, ele escreve que o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, ajustar o espírito humano. Hora psicológica. O que é hora psicológica? Maturidade. A humanidade já tinha maturidade para debruçar, para mergulhar novamente nos ensinos de Jesus. E até mesmo para interpretar de maneira mais profunda as próprias parábolas. Contextualizá-las ao século XIX e hoje ao século XXI. Porque parábolas têm uma característica, elas são atemporais, elas são desprovidas de tempo, elas são atemporais. Elas não são aplicáveis em um só tempo, em quaisquer tempos, já que elas são uma forma arquetípica, uma forma de arquétipo, uma forma de um bloco de ideias que permite que a pessoa vá buscando elementos daquelas parábolas para servir a si mesmo, em termos de conhecimento. E é importante que quando observamos as parábolas, quando observamos o contexto das parábolas, como essa sim que falamos, ou quando observamos a maneira pela qual ou com a qual Jesus falou, os elementos que ele utilizou, nós perceberemos que os ensinos são muito amplos. Sem querer analisar a parábola por completo, mas pensemos numa só, a parábola do bom samaritano. Só uma parte dela, só o início que seja. Está lá Jesus dizendo: eis que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E em que contexto ele vai dizer isso? Quando ele foi concitado, quando ele foi chamado por um doutor da lei, para responder a esse doutor da lei o que era necessário para ganhar a vida eterna. Porque diz o texto, e um doutor da lei lhe pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde para ele: o que está escrito na lei, como tu lês? Jesus não deu a resposta, ele fez uma pergunta: o que está escrito na lei para ganhar a vida eterna? E mais, não só o que está escrito, como tu lês, ou seja, como você interpreta o que está na lei. E aquele doutor da lei disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu espírito, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vira-se para ele e diz: disse o bem, faze isto. Ou seja, você sabe sim, você recitou o mandamento, então você sabe, faça isso. Mas aí o doutor da lei pergunta: e quem é meu próximo? E Jesus conta uma parábola. Em vez de dizer o seu próximo é esse, ele disse: eis que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E aí a pergunta é: por que Jerusalém e Jericó? Por que Jesus usava a cidade de Jerusalém e a cidade de Jericó? Por que ele não usou Cafarnaum e Nazaré, já que ele era galileu? Estava lá na Galileia. Por que ele foi usar Jerusalém e Jericó? Por que ele não usou Betânia? Mas não, Jerusalém e Jericó. Então vejamos, se assim ele usou, é porque tinha motivo. Porque Jesus não jogava palavras no vento. Jerusalém, a capital do Espírito. Jerusalém, o Monte Sião, onde estava o templo.
O templo construído era a cidade sagrada, era a cidade símbolo da espiritualidade, era a cidade símbolo do sagrado. Era lá que se construiu, ou foi lá que se construiu, no Monte Sião, o Templo de Jerusalém, para onde as pessoas deveriam ir pelo menos uma vez na vida, para ter um contato com Deus, porque assim entendiam os judeus. Tanto que ali ficava a Arca da Aliança, no ponto central do tabernáculo. Então, Jerusalém simboliza o Espírito, simboliza o sagrado. E Jericó? Jericó era a cidade capital do comércio. Jericó era a cidade na qual se encontravam as casas de câmbio, onde os comerciantes eram onde as rotas comerciais se encontravam, onde os comerciantes trocavam as moedas, faziam os câmbios das diversas moedas, onde ali simbolizava os valores materiais, o dinheiro, a mercadoria, a compra e venda. Era a cidade comercial. Então Jesus usou dois símbolos: espírito, matéria. Coisas do espírito, coisas da matéria. Usou dois elementos, o espírito e a matéria. E usou a ideia de descer. Por que descia? Porque Jerusalém está acima de Jericó, em altitude mais ou menos 400 metros. Mais ou menos 400 metros de diferença. Jericó abaixo do nível do mar. Jerusalém acima do nível do mar. E ali, então, descia. Por que Jesus não disse, eis que subia de Jericó para Jerusalém? Ele disse, eis que descia. Olha que interessante. É preciso, então, perceber esses aspectos. Descia dos valores espirituais para os valores materiais. Eis que caía. Eis que aquela pessoa estava em queda moral. Descia de Jerusalém para Jericó. Descia dos valores espirituais para os valores materiais. Mudavam-se os interesses. O interesse pelo tesouro guardado no céu estava mudando para o tesouro guardado na terra, como Jesus dizia. Não ajunteis vossos tesouros na terra, onde a traça tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem nada consome, nem ladrões minam e roubam, pois onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Então, essa parábola, aquele um homem estava mudando o seu coração dos valores espirituais para os valores materiais, descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, artigo indefinido, ou seja, não se nominou qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos estar em queda. E ele coloca depois mais 3 personagens. Coloca um sacerdote, um levita e um samaritano. E aí diz que pelo mesmo caminho descia um sacerdote. Pelo mesmo caminho. Qual caminho? A queda. Qual caminho? De Jerusalém para Jericó. Também em queda. E viu e passou de largo, ou seja, não tinha valor espiritual. Estava também pelo mesmo caminho. Qual o mesmo caminho? Descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, a queda dos valores espirituais para os valores morais. E quando ele fala do levita, um estudioso, o contador do templo, o estudioso, o entendedor da lei do templo, e eis que de igual modo descia o levita. De igual modo. Que igual modo? Queda. De igual modo. Queda. E quando ele vai falar do samaritano, ele diz, mas um samaritano que ia de viagem, vejam que dos 3, somente ele tinha objetivo. Os demais estavam de igual modo, ou seja, o samaritano não estava em queda. Não foi dito que pelo mesmo caminho ele descia, não foi dito que de igual modo ele descia. Foi dito que um samaritano que ia de viagem tinha um objetivo. Não estava ali em queda, estava em trabalho socorrista. Em viagem. E aquele que empreende uma viagem, programa a viagem, leva os recursos necessários para a viagem. Ou seja, aquele samaritano era alguém preparado, que podia descer por aquele caminho sem estar em queda. Estava preparado para prestar o concurso, para prestar o socorro. E assim ele o faz. E a parábola segue. Nós não vamos analisar a parábola inteira. Só para entendermos o valor,
e a profundidade que são as parábolas, principalmente as contadas por Jesus, principalmente aquelas que ele nos trouxe para falar da realidade da vida, do valor da vida, do objetivo da vida, do reino dos céus. Essas são as parábolas, a força das parábolas. Essa é a didática de Jesus. Falar, ensinar para ser compreendido. Meu amigo Simão, que banho, que beleza, quanta luz, quanto conhecimento, quanta inspiração, quantas informações nos trouxe. Realmente é um assunto apaixonante, a pessoa que vai mais a fundo e consegue nos trazer essa síntese desses conhecimentos a respeito da vida e de como Jesus atuava, né? E de tudo que você falou, foi bastante impressionante. Eu faria um resumo que nós temos algumas ferramentas, já que o nosso tema é a didática de Jesus, como o mestre falava, como o mestre que era um grande comunicador e que deixou sua marca durante séculos, né? A gente fica pensando, antes de tudo isso, claro, esse espírito de luz necessitou a vir encarnar entre nós. Então, essa encarnação preparada para que a humanidade tomasse seu impulso e tivesse a sua segunda fase, digamos assim, espiritual de desenvolvimento. E um grande preparo. Imaginamos como esse irmão de luz sofreu também para vir à carne, nos trazer esses ensinamentos, e imagino também as dificuldades da comunicação com o povo, né? Então, diante do que você falou, me permito fazer um pequeno resumo a gente encontra em alguns trabalhos de 5 tópicos, que seria os exemplos da didática que o mestre utilizou, então. O ensino por meio de parábolas é o primeiro que a gente pode elencar, que foi o nosso tema principal, né? O segundo é através dos seus próprios exemplos, das suas próprias atitudes, uma das didáticas do mestre, como ele se comportava, e a gente analisando qual era o comportamento de Cristo, não era um comportamento programado para que estivesse ensinando, e sim, ele era dessa maneira, a sua atitude era natural, a energia que se desprendia desse exemplo era o que arrastava a multidão, não era algo hipócrita, algo falso, algo que fazemos apenas para impressionar, que muitas vezes a gente encontra, diversas vezes temos essa noção de que pessoas podem cantar, mas não está ainda no seu introspectivo. Então, o arrastar pelo exemplo, que a própria doutrina espírita nos diz, né? O terceiro, ele usava também a frustração das pessoas. Quando Pedro, por exemplo, lança a rede e não encontra nada, e que é instado novamente a lançar a rede, testando a fé e testando a capacidade que o homem tem de lidar com a sua própria frustração e ter uma crença, ter alguém como meta, alguém como exemplo que pudesse ensiná-lo, ajudá-lo e guiá-lo e jogar a rede novamente e pegar os peixes. Então, ele lidava muito com o momento da frustração das pessoas e dentro dessa frustração encontrava um momento e um espaço que o seu ensino chegasse. E um aspecto bastante interessante, adaptação ao momento e ao contexto sociocultural, como você citou. Então, as populações diferentes, de línguas diferentes, de comportamento diferente, de cidades, de intenções diferentes, onde você deu o nosso exemplo de Jericó e Jerusalém, completamente diferentes, eram usadas como parâmetros e compreensíveis muitas vezes não. Algumas vezes ficavam os ensinamentos de maneira, digamos, subconsciente, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas que o ouviam não tinham noção do que estavam aprendendo. E sim, aquele ensinamento ficava de uma maneira que impregnava o comportamento daquela pessoa. Ele utilizava pequenas histórias, que são os sermões também, que a gente pode citar, que era uma das maneiras com que Cristo nos trouxe diversos ensinamentos, né? E eu fico pensando como ele poderia traduzir hoje em dia com o nosso linguajar, com o nosso conhecimento, que fase nós estamos, realmente evoluímos, né? 2000 anos após, quanto por cento será que nós evoluímos dentro da escala espiritual e qual seria hoje a linguagem do mestre e como ele seria aceito dentro de sua linguagem, né? Com certeza com as mesmas dificuldades
e adaptações que tivemos 2000 anos atrás. Estamos apenas num caminho trilhando muito lento e estamos evoluindo de maneira gota a gota, né? E vamos continuar dessa maneira, que seja gota a gota, que não seja uma gota estacionária, que seja uma gota que anda, né, para frente. Isso a gente tem certeza. Agora, eu queria citar para você fazer um comentário a respeito do próprio livro que a gente está lidando. Eu vou mostrar para as pessoas de novo, Parábolas e Ensinos de Jesus, né, do Caibar Schutel. Então, esse é o livro que nos está guiando, e Caibar é o nosso patrono aqui desse trabalho. Ele diz o seguinte: na página 18 da 26ª edição, a gente encontra a seguinte afirmação do próprio Caibar no preâmbulo do livro: não é o timbre moral da doutrina cristã apenas que faz os adversários se curvarem ante a palavra de Jesus, mas sim os fenômenos de ordem física e intelectual que realizam nas páginas do Evangelho. A gente vê a grandeza que existe dentro do comportamento de Jesus, que impressiona mais do que suas palavras. Na sequência, ainda a gente lê, no mesmo preâmbulo, ele dizendo, o Caibar nos citando o seguinte: na verdade, o que seria do cristianismo sem as curas, sem as manifestações diversas, sem as aspirações? Não passaria de uma religião como as demais, ou como outras, culturais, dogmáticas, especulativas. Aqui a gente fala da substância contida no cristianismo, né? Gostaria que você fizesse um comentário para a gente a respeito dessas palavras de Caibar, a respeito dessa importância dos exemplos. Mateus, quando ele encerra o relato do Sermão do Monte, capítulo 7 do seu Evangelho, quando ele encerra o relato, Mateus capta muito bem isso. No seu último versículo, ele vai dizer assim: e todos se admiravam da doutrina de Jesus, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus, diferentemente dos escribas. Ensinava como quem tinha autoridade. Que autoridade? A autoridade de Jesus, óbvio, estava na sua evolução, mas a autoridade demonstrada era pelo exemplo. Como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo dizendo: a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E Jesus era um exemplo de exemplo. A exemplificação para Jesus era fundamental. Ele chamava a atenção das pessoas para esse aspecto. Quando ele ouvia um doutor da lei pregando, ele disse às pessoas: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Veja a dissociação ensino-exemplo. Quando ele foi procurado pelos discípulos de João, à época João Batista, à época André e Tiago, chegaram para Jesus perguntando a ele: Senhor, João nos enviou para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus disse: voltem e contem a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Em outras palavras, contem para João o que eu estou fazendo, ele vai saber se eu sou ou não. As demonstrações físicas que Caibar coloca, esses exemplos físicos do fazer. Quando ele orientava os seus discípulos, em certa vez ele disse: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Então Jesus demonstrava, eram exemplos físicos do que ele ensinava. A sua autoridade moral, advinda da sua evolução, advinda da sua exemplificação. Naquela passagem, por exemplo, do capítulo 8 do Evangelho de João, da mulher adúltera, Jesus ali, naquele momento, ele é chamado a atenção para se pronunciar ante um fato de uma mulher que foi trazida, pega em adultério, e a lei proibia, e a lei condenava, e a condenação era a lapidação, o apedrejamento. E ali, trazendo a mulher já sentenciada, sem sequer julgada, mas sentenciada a ser lapidada, perguntam a Jesus: Senhor, essa mulher transgrediu a lei, foi pega em adultério, e diz a lei que deve ser apedrejada, o que nos diz?
Como que? Colocando Jesus em uma situação difícil, porque se ele dissesse apedrejem, ou apedrejam-na, ele vai dizer, iria contra a sua fala. Se ele dissesse não apedrejem, ele estaria contra a lei de Moisés. Mas a sua autoridade moral fez com que ele dissesse apenas uma coisa, olhando cada uma das pessoas. Aquele que estiver isento de erros ou isento de pecados, como queiram, que atire a primeira pedra. Só uma autoridade moral conseguiria fazer as pessoas entrarem num processo de autoanálise, como Jesus fez. E por que processo de autoanálise? Porque depois que Jesus disse isso, diz o evangelista João, me desculpe, um a um foram jogando as suas pedras fora, dos mais velhos para os mais novos, até a sequência, dos mais velhos para os mais novos. Então vejamos que esse era o aspecto moral que Jesus apresentava. E essa moral, óbvio, fruto da sua evolução, mas calçada na exemplificação. E ele diz àquela mulher, onde estavam os que te condenavam, ou que te acusavam? Ela disse, ninguém me condenou, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a errar. Em outras palavras, o que me interessa é daqui para frente. O que você fez já determinou a consequência aqui agora, mas o que você fizer daqui para frente é que interessa, que vai fazer o seu futuro. Então essa era a figura de Jesus, que dava os exemplos físicos, fisicamente, e morais. Fisicamente não no sentido de fazer as curas, não, isso é um outro aspecto que Jesus chamou a atenção, mas fisicamente no sentido da demonstração, da exemplificação, e moral, pela autoridade que ele exalava, pelo amor que ele exalava e sentia. Então é essa a figura, é esse o ser, né, que foi reconhecido pelos Espíritos como modelo e guia para nós todos da humanidade. Bem, Simão, muito obrigado pela presença, gratificante, a sua disponibilidade nos trouxe bastante conhecimento, bastante reflexão a respeito do assunto. E eu gosto de citar aqui o seu Adolfo de Sacramento, que com Jesus é diferente, né? Então, temos essa máxima aí no nosso Centro Eurípides Barçanufo, sempre citamos isso, com Jesus é diferente. Com muito ensinamento, muito conhecimento a ser explorado, e que todos que puderem, que fiquem conosco às quartas-feiras, que teremos muita coisa boa pela frente, temos diversos programas, todas as quartas, infalivelmente, estaremos aqui, convidado diferente, falando sobre uma parábola. Agradecemos muito a presença do Simão, uma presença encantadora, uma presença carinhosa, que nos trouxe muita luz a essa transmissão. Bom, muito obrigado pela disponibilidade e ficamos abertos a novos bate-papos, sem dúvidas. Depois a gente vai passar uma lista de parábolas para você escolher a sua preferida e vai nos brindar novamente com uma interpretação que hoje você fez, na realidade, um apanhado de tantas parábolas. A gente depois vai pegar você para falar de uma, trazer o conhecimento profundo de um conhecimento de uma parábola, já que temos tantas quartas-feiras pela frente. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, Walter, pelo convite, pela forma atenciosa, né, cordial com a qual você me recebe. Desejo sucesso nessa empreitada dessas lives, muito oportunas, por sinal, e escolheu um livro que deve ser muito estudado, um livro escrito por quem, de fato, estudou a vida de Jesus, Caio Bachuter, que é esse livro, Parábolas e Ensino de Jesus, lançado no final da década de 20, do século 20, 1928, e atualíssimo em 2020. Desculpe, só posso ligar para quem você... A Cília aqui do celular resolveu conversar comigo agora. Desculpe. Você usou uma linguagem que ela entendeu. Isso aí a gente pode fazer a analogia com Cristo aí, que a gente precisa entender a linguagem dele, e ela respondeu a sua linguagem. Aquilo que eu falei que é subjetivo, algumas das suas palavras, você não sabe qual, ativou a Siri do seu telefone. Exatamente. Então, é muito bom, a gente agradece essa alegria de poder estar juntos aqui, agradecemos aí os idealizadores do programa, a pessoa do Gutenberg, do Júnior, e todos que permitem que isso aconteça, a Deus, e a Caibara, o nosso inspirador desse programa, que esteja presente com toda a espiritualidade, toda a luz que
possa nos enviar através de intuições, através do convite dos nossos palestrantes, dos nossos convidados. Encontre a casa de todos vocês com muita saúde, muita paz, uma semana abençoada, e que nos vemos na próxima quarta-feira que vem, às 20 horas, de maneira infalível, ok? Bom, um beijo a todos. Simão, logo, boa semana. Muito obrigado, viu? Obrigado, para você também. Muito obrigado.